Isso aí, pessoal. Terceiro bloco da maratona de holding familiar aqui no Legale. Já esquentamos bastante esse assunto desde o primeiro bloco, falando dos aspectos introdutórios, e no segundo, com algumas definições um pouco mais tormentosas, aí blindagem, holding familiar, elisão, sonegação. É muito importante a gente ter sempre essas definições bem esclarecidas para entender o que é essa tal de holding familiar e poder implementar isso no dia a dia, né? Saber até, ou às vezes para nossa família, ou para outras pessoas que a gente queira oferecer isso como uma solução moderna, contemporânea, muito melhor do que testamento, que doação, que qualquer outro tipo de planejamento, de método de planejamento sucessório, de organização de patrimônio. Então, nesta aula, essa aula 3 de 8, vamos falar sobre os 3 pilares da holding familiar. Eu adoro falar sobre os 3 pilares, e para falar de 3 pilares, eu até construí aqui para vocês os 3 pilares gregos aqui, com a holding familiar bonitinha aqui em cima. E o primeiro pilar que eu vou falar para vocês é da proteção. A proteção, vem aqui comigo, é um dos aspectos mais importantes. Quer dizer, quando você fala 3 pilares, eu costumo colocar os 3 dedos aqui, né? Você coloca um prato aqui em cima, se você tira um pilar, cai. Não dá para construir uma holding familiar sem observar esses 3 pilares, proteção, paz e poupança. Sem você perceber que são os 3 principais motivos para que as pessoas... Mas em cima desse prato aqui, existe um aspecto fundamental que eu vou contar para vocês no final da nossa aula, se eu não der nenhum spoiler aqui na hora que eu estiver mexendo na apresentação que eu fiz aqui para vocês. Então agora, para falar sobre proteção, vem aqui comigo aqui na tela. Primeiro motivo, o primeiro tema que eu vou falar aqui com vocês é a questão da manutenção dos bens na pessoa física. A holding familiar traz uma mudança, olha aqui para mim, a holding familiar traz uma mudança nessa gestão tradicional dos bens. As pessoas normalmente têm aquilo que eu falei alguns blocos atrás, acho que no primeiro bloco falei sobre a cultura do nome no papel. As pessoas às vezes ficam até doentes, eu não tenho meu nome no papel, não vou morrer em paz enquanto eu não tiver meu nome nas escrituras. Isso é muito tradicional. O brasileiro tem esse negócio do sonho da casa própria, e é natural, todo mundo quer ter o seu nome no papel, mas isso traz um custo, né? Talvez um custo muito alto, porque se você tem uma ferramenta que te traz melhores condições até de você proteger o seu patrimônio contra problemas que você tem na sua vida, você imagina, né? As pessoas hoje estão cada vez empreendendo mais. Pelo menos nos últimos anos eu tenho observado que o pessoal perdeu um pouco o medo de fazer o seu próprio negócio. O empreendedorismo, ele é uma onda que tem crescido cada vez mais, as pessoas querem colher o que plantam, para o bem e para o mal. Isso é muito legal, isso tem que ser incentivado, porque é isso que acaba movendo a economia, e as pessoas, os empreendedores que têm o seu progresso, que acabam gerando mais empregos. Essa é até a minha opinião pessoal sobre o empreendedor. Então eu tenho que olhar para ele com carinho sempre. Agora, trazer os seus bens para dentro de uma pessoa jurídica, em comparação de manter os seus bens na pessoa física, é muito mais vantajoso. Você imagina, o empresário ele tem a sua atividade, a dificuldade da sua atividade, porque tem obrigações com o fisco, tem obrigações contábeis, que tem obrigações com fornecedores, com credores, com seus clientes, e de repente ali por algum descuido, alguma má administração, vem aquela conta gigantesca para pagar, e ele está com os bens todos dentro da pessoa física dele. Quer dizer, disponíveis para penhoras, disponíveis para bloqueios. Não estou dizendo que ele não deve pagar as contas dele. Pelo contrário, ele deve pagar, mas a holding familiar, ela permite que ele ganhe tempo para poder negociar, para poder pagar essas dívidas. Então, quando você cria uma camada de proteção, você ganha tempo para poder negociar com os seus credores. Não é para não pagar. Eu também trabalho por credores, né? Eu também trabalho atrás de devedores. Então eu sei a dificuldade que se tem, mesmo com as ferramentas de execução atuais brasileiras, que precisam de ser aperfeiçoadas sempre, de buscar essas dívidas. A proteção que uma holding familiar proporciona para uma família é visível no momento em que você tira o patrimônio da pessoa física e passa para uma jurídica.
Você sabe que uma dica importante, quando você está implementando, você está fazendo uma estratégia de implementação de holding familiar, é você fazer uma análise, um raio-x ali da saúde financeira daquela família. Quer dizer, se o patriarca, a matriarca da família tem dívidas em seu nome, não é uma holding familiar que vai fazer com que eles deixem de pagar aquelas dívidas. Pelo contrário, isso vai ficar caracterizado como blindagem. Aí não dá. Pode até fazer a holding, mas paga a sua dívida, porque senão a holding cai. Aí vai ser caracterizada como blindagem. Entendeu? Esse é um limiar bem importante de se entender. Agora, outro aspecto da proteção é com relação aos herdeiros, né? Porque a holding familiar é aquilo. Você implementa o projeto, você abre a empresa, entrega os bens dos pais, dos patriarca, da matriarca da família para a empresa e depois quem vai sucedê-los dentro da empresa, quer dizer, a empresa vai ser transferida para os filhos, são os herdeiros, né? Os herdeiros que vão suceder o patriarca e a matriarca da família dentro de toda essa implementação de projeto. Mas como manter o patrimônio concentrado no núcleo da família? Como manter aquele patrimônio protegido de repente, uma inabilidade de um herdeiro com relação à sua própria atividade? De repente, ele tem um filho ali que é meio maluco, o cara contrai umas dívidas malucas ali, tá? Eu não posso fazer uma holding porque esse filho vai contrair uma dívida no futuro? Pode fazer, existe uma cláusula de proteção contra isso, contra essa, vamos dizer assim, ingerência desse filho. Ou então, de repente, para não ficar falando só de filho, uma filha que se case e depois venha se separar, quer dizer, se eu faço uma holding e coloco a minha filha, ela venha se casar, ou ela já seja casada, e o casamento dela acabe, ela vai ter que dividir aquela cota, aquela participação com o marido, com o ex-marido dela? Também não, existe cláusula de proteção contra isso. E se de repente eu tiver outra filha que não quer saber de nada, não quer saber de patrimônio, não quer se envolver nisso, não sabe-se lá por quê, por questões filosóficas, políticas e qualquer que seja, e ela quer, de repente, vender a participação para alguém. Ela pode fazer isso? A gente não pode impedir as pessoas de venderem seu patrimônio. Até certo ponto você pode criar condições para desincentivar essa venda ou até condições que deem para o patriarca, para a matriarca da família, para o sócio fundador daquela empresa, o poder de decisão sobre isso. Todas essas cláusulas, elas têm que ser implementadas dentro de um planejamento, dentro dos contratos sociais, das alterações de contrato social de uma holding familiar, e elas são chamadas de cláusulas de vem aqui comigo, dentro da casinha da proteção aqui, do templo da proteção. São as cláusulas de incomunicabilidade, cláusulas de inalienabilidade e cláusulas de impenhorabilidade, quer dizer, incomunicável, porque se o casamento terminar, não entra na partilha, e inalienabilidade, porque se o casamento, se houver a intenção de um dos filhos ter incomunicabilidade aqui, inalienabilidade, porque se alguém quiser vender, vai ter que pedir autorização para o sócio fundador da empresa, e impenhorabilidade, porque se alguém for o empreendedor, alguém contrair uma dívida lá na frente, isso não vai afetar o patrimônio da empresa. Outra cláusula importante, que não estava falando para vocês, mas eu vou dizer agora, é a reversão diante de sobrevivência superveniente. Nome e sobrenome aqui para vocês entenderem o que é, aqui comigo, essa cláusula de reversão. Às vezes, o caminho natural da vida se inverte, né? Pais perdem os filhos antes de irem. Como que acontece nessa hora? O que acontece com o patrimônio que eu já passei para a empresa e depois aquela sucessão dentro da empresa que eu já passei para os meus herdeiros? Com essa cláusula, a participação societária retorna para o proprietário original, né? E ele decide depois o que fazer. Se de repente tem um filho, aquele falecido, se ele tem um neto, né, filho do filho dele, se de repente quer dar outro fim, mas o poder de decisão volta para o patriarca, para a matriarca da família. Agora, uma cláusula-chave que nós temos aqui é a questão do usufruto vitalício. Eu deixei ela por último para dizer aqui para vocês que a cláusula do usufruto vitalício, ela tem a sua real importância numa das questões mais talvez psicológicas de uma holding familiar. Eu falei de medos e tabus nos primeiros blocos,
mas eu acho que a mais importante aqui é da questão do usufruto vitalício, porque esse usufruto vitalício faz com que você possa passar o controle societário, as cotas sociais para os seus herdeiros, mas mantenha o poder de decisão na sua mão enquanto você for vivo. Ou seja, filhos, vocês têm uma empresa, mas vocês não podem mexer com a empresa enquanto o pai for vivo, enquanto a mãe for viva. Basicamente é isso que quer dizer o usufruto vitalício. E é dentro desse contexto que se constrói o primeiro pé dos 3, que é da proteção. Então vamos correr para o segundo pé, que é o da poupança. Vem aqui comigo, que eu vou falar para vocês rapidamente. A poupança de impostos, ela está... Vou trazer todos aqui de uma vez e eu vou falar de cada um aqui para vocês. Vamos lá. A primeira observação que eu faço é com relação ao aluguel e a compra e venda de bens. É mais barato vender ou alugar imóveis da família por dentro da holding familiar. Outra coisa, o imposto sobre a transmissão de bens, que é o conhecido ITBI, e o imposto sobre heranças e doações, que é o conhecido ITCMD, são impostos que precisam ser observados dentro dessa implementação de holding familiar. Traz aqui para mim que eu vou explicar rapidamente para vocês. Quando você transfere um imóvel de uma pessoa para outra, você tem que pagar ITBI, é um imposto municipal. Na Constituição Federal, e eu vou falar melhor sobre isso nas próximas aulas, está escrito que quando você constitui uma empresa e você diz o seguinte, eu vou constituir essa empresa com capital social de 1 milhão e eu vou pagar esse capital social com imóvel. Nesse caso, você não tem que pagar ITBI. Essa é a regra, está na Constituição, no Código Tributário Nacional e até na legislação municipal. Só que existe uma exceção. Se essa empresa tiver como atividade preponderante atividades imobiliárias, compra, venda e aluguel desses imóveis, os primeiros 3 anos, 2 quando a empresa já tem mais, não tem mais que 2 anos, ou 3 quando a empresa tem mais que 2 anos. Então, quando a empresa é nova, na verdade, são 3 anos. Então, os primeiros 3 anos, se a atividade preponderante dela for compra, venda, aluguel de imóveis, se as receitas que ela tiver forem, na sua maior parte, advindas de compra e venda, aluguel e arrendamento dos imóveis, aí ela tem que pagar o ITBI, a exceção à regra. Agora, com relação ao ITCMD, existe uma questão muito importante, porque quando você faz a transferência de bens da pessoa física para a pessoa jurídica, você tem ali essa questão já superada do ITBI, mas depois você tem a transferência de cotas da pessoa, do patriarca, da matriarca, para os filhos. Isso é feito por meio de doação. Então, existe a possibilidade, dependendo do estado em que essa empresa for constituída, de se aproveitar das regras de isenção, do limite de isenção do ITCMD. Cada estado, aí não vai dar para falar das regras dos 27 estados que vão, que aí a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, mas dá para evitar o pagamento desse ITCMD. Se não der para evitar, é mais barato, porque o valor pelo qual você entrega os imóveis para a pessoa jurídica, para a empresa, para compor o capital social dela, respeitando as regras, o regulamento do imposto de renda, é o valor histórico desses imóveis, é o valor declarado no imposto de renda, não é o valor de mercado, como muitas prefeituras costumam tentar emplacar, muitas prefeituras tentam emplacar isso nos tribunais, e eu vou falar sobre esses problemas mais adiante. Mas tem essa questão. E outro aspecto importante da poupança de impostos é com relação ao ganho de capital. Eu vou fazer um exercício, uma outra aula para vocês, explicando que a venda de um imóvel para uma pessoa física paga ganho de capital de 15% no mínimo sobre o lucro imobiliário, enquanto que a venda de um imóvel dentro de uma pessoa jurídica, se bem feita, vai pagar uma alíquota de 6,7%. Parece mais barato? Parece e é. Tudo isso condensado, se de repente a gente consegue fazer uma holding familiar bem implementada, passando todos os bens do patriarca, da matriarca para a família, vai precisar fazer inventário quando eles faltarem? Não, já não tem mais nenhum bem em nome dele. Então, o grande poupança em torno disso, em torno de todo esse panorama, né, de constituição de holding familiar,
A grande poupança está na possibilidade de se evitar o inventário. Eu falei para vocês sobre duas colunas, né? Eu vou deixar para a próxima aula para falar da terceira coluna e vou continuar falando para vocês sobre holding familiar nessa maratona de holding familiar aqui no Legale. Eu vejo vocês lá.